Pessoal, tudo bem? Gabriel aqui. Hoje eu estou aqui com o Bernardo, do Insta Econômico. Cara, ele é a pessoa que entende um bocadinho de mercado, acompanha, né? A área dele é jornalismo, ele vai se apresentar. Então eu quis trazer ele para falar um pouco sobre esse cenário, um resumão desse cenário que a gente está vivendo. É tanto pegar ali a parte de eleições nos Estados Unidos, como o governo Bolsonaro, né, essa questão dos gastos, do teto fiscal, por aí vai, e depois contextualizar um pouco como que isso pode influenciar, né, aí nos seus investimentos. Então espero que vocês gostem, fica com a gente até o final e vamos lá. Se apresenta. Obrigado, Gabriel, pela oportunidade de estar falando aí com seus seguidores. Eu tenho o meu perfil lá, o Insta Econômico, onde eu comecei a estudar um pouco sobre economia, mercado financeiro, me inteirar um pouco sobre o assunto. No momento eu curso jornalismo, mas eu também atuo na área do marketing na Riva Investimentos, que é uma agente autônoma de investimentos credenciada à XP. E aí desde então que eu venho acompanhando 24 horas assim por dia, quase todos os dias no meio da semana, o mercado financeiro, que me deu um pouco de experiência, um pouco de conhecimento para saber e entender o que está acontecendo no mercado hoje, na economia global. Bacana, legal. Então, para começar, Bernardo, assim, vamos falar de cenário lá fora, né? Quem que está candidatando a presidente? Explica um pouco sobre o partido de cada um, né, e a forma de pensar de cada candidato. Uhum. Assim, os candidatos é o Donald Trump, né, candidato à reeleição, que a gente conhece bem, e a oposição dele, a principal oposição dele hoje é o Joe Biden, que ele é mais conhecido por ele ter uma longa carreira política como senador nos Estados Unidos, mas ele aí ficou ainda mais conhecido por ele ter sido vice-presidente do Barack Obama. O Trump, ele é um candidato republicano, a grosso modo, à direita nos Estados Unidos, e o Biden, ele é democrata, que a grosso modo é a esquerda lá nos Estados Unidos. Então a gente já começa... Que é bem polarizado lá. Lá é bem polarizado, e até porque assim, tem outros candidatos, mas como é tão polarizado, a gente nem ouve falar dos outros candidatos, porque fica bem entre um e o outro. E aí até uma diferença que tem nos Estados Unidos é que, como o voto ele não é obrigatório, então por ter essa polarização, os eleitores que vão votar é mais aqueles que estão bem engajados nessa política entre os republicanos e os democratas. Então são esses os dois candidatos que estão aí na disputa pela presidência dos Estados Unidos, que seria a mais importante do mundo. E o que cada um quer trazer, assim? Quais são as repercussões de cada um para o mercado a nível americano, a nível global, né? Como que cada um, o que a gente poderia esperar? O principal ponto que é frisado assim pelo mercado é que as questões dos impostos, né? Então, assim, o Trump, logo que ele foi eleito, uma das primeiras medidas que ele fez, que até foi muito bom para o mercado, foi reduzir impostos nos Estados Unidos. Isso a gente sabe que para a empresa é bom porque tem um aumento de lucro, etc. A gente sabe o quão importante é quando a gente reduz impostos para a folha de pagamentos de uma empresa. E no cenário oposto, o Biden, ele já deixa bem claro que da política econômica dele, ele vai ter um aumento de imposto, que justamente daqueles que o Trump cortou inicialmente da campanha dele. Então, para o mercado, a gente vai ver afetar bem o lucro, né? Que a gente vê que as ações elas acompanham bem o lucro das empresas, então a gente pode ter uma perspectiva menor de lucro das empresas americanas com o Biden sendo eleito nesse caso aí. Sim, até porque assim, quando você compra uma ação, você está comprando, na verdade, a ação é a menor parcela de uma empresa. Você está comprando parte de um negócio, só que aquele negócio é menos lucrativo, às vezes a percepção do mercado também de quanto que vale aquela empresa é menor, né? Aí você poderia ter uma ação que vale um pouco menos. Né? Isso. Aí, além de afetar nessa parte mais de investimentos, que acho que você tem uma maior experiência para falar, aí tem um fator que é bem importante a gente acompanhar, que não é só
o presidente eleito, mas também acompanhar as casas dentro do Congresso americano para saber quais medidas que serão implementadas, que serão aprovadas, né? Igual a gente vê muito aqui no Brasil, que independente do nosso presidente ter a política que ele tem, muito do que ele quer aprovar precisa passar pela Câmara e depois pelo Senado. Então, assim, independente se o Biden ganha, que é um fator que a gente enxerga como um fator mais negativo para o mercado, tem a questão de que se o Senado ele mantiver republicano, então, com certeza, essas políticas de aumento de impostos que os democratas querem passar serão um pouco mais complicadas. Então, para que elas passem, obviamente, os republicanos teriam ali uma negociação, iria exigir alguma coisa ou outra, ou até mesmo não iria passar. Sim, sim. Então, acho que de forma geral, talvez, né, a gente possa concluir que o governo do Trump seria um governo mais pró-mercado, e que talvez afetaria também, até mesmo para quem está no mercado financeiro, né, ali, a princípio, pensando em ações, tudo isso, mais positivamente, né? Você teria mais espaço para crescimento das empresas, uma preocupação maior com o corte de gastos, que a gente está vivenciando bem isso no Brasil, né, esse excesso de gastos que a gente vai falar. Você teria mais margem para crescimento das empresas, e acaba que com o crescimento das empresas você também tem ali empregos e geração de empregos e tudo isso, né? É claro que é importante pensar na população e ajudar quem está mais necessitado e tudo isso, mas todas essas medidas elas têm que ser feitas também sobre uma ótica de pensar em controlar as finanças, né? A mesma coisa que eu tenho minha renda pessoal aqui, eu ganho X e eu vou gastar 2X porque eu quero sair ajudando todo mundo, eu vou entrar no cheque especial. Não faz sentido, então tem que ter uma preocupação em relação ali ao controle de gastos dentro do governo. Bacana. Mais alguma coisa você acha de cenário lá fora? Acho que esse ponto que você falou do Trump ele ser pró-mercado, isso a gente vê até nas próprias políticas de campanha que ele faz, ele gosta de frisar muito a questão do mercado acionário americano estar em alta, né? Ele deixado o S&P está sempre batendo recordes máximas, então ele está sempre destacando esse ponto. Quanto o Biden, ele já fala que o Trump é um cara que ele só está se importando com os investidores americanos, com o mercado acionário americano e não propriamente com aquela população que não tem tanta ligação com o mercado financeiro. Aí, antes de entrar até na questão fiscal, a gente pode falar também das questões globais, né, do cenário. A gente sabe que os Estados Unidos ele se envolve aqui com o mundo todo, né? Então o presidente americano ele vai se envolver com a política econômica global. Então, destacando um ponto, tem dois cenários que a gente pode enxergar com o Trump eleito ou com o Biden eleito no cenário internacional, né? Com o Trump, a gente já consegue ter bem claro assim, qual que é a política que ele vem adotando, a política internacional que ele vem adotando nos Estados Unidos, que é que ele gosta de ficar bem excluso ao que está acontecendo no exterior. Ele não, por exemplo, ele não gosta de se envolver muito com as questões do que a China está fazendo, os investimentos está fazendo em países africanos, ou o que a Rússia está fazendo com os países que eram da União Soviética. Ele não se importa muito com isso, ele prefere ficar só nas questões dele. Ele até ficou muito marcado ele ter tirado as tropas ali do Oriente Médio, as tropas americanas. Então ele é um cara que ele não se importa muito com o cenário externo, ele quer se importar mais com os Estados Unidos, o crescimento dos Estados Unidos, enquanto o Biden a gente já conhece da política americana passada do Barack Obama, que é um cara que quer se meter em todos os assuntos internacionais. Então ele quer amenizar ali como que tá as questões no Oriente Médio, então é uma política um pouco controversa, porque apesar dele querer se envolver ali, apaziguar, a gente via muito mais dessas questões de atos terroristas, dessas questões na política do Barack Obama do que na política do Trump hoje em dia. E aí, na briga com a China, diretamente com a China, que é a principal potência que ameaça os Estados Unidos, a gente conseguindo ver também como que vem sendo a política americana do Trump com a China. O Trump ele bate muito na China, ele tem muita oposição contra a China, até uma política de campanha que ele vem fazendo, vem falando que o vírus do coronavírus é
é culpa da China, e ele taxa muita empresa chinesa, taxa muito produto chinês, e também coloca muita empresa chinesa na lista negra dele, que é o seguinte, que empresas americanas não podem fazer negociações com empresas da China. Então, nessa questão de política diretamente com a China, a gente já sabe, já entende muito bem o que o Trump vai querer. Já nas questões do Biden, ainda é um pouco uma incógnita, porque no período Barack Obama a China não fazia não causava tanta preocupação assim nos Estados Unidos. Sim. Uhum. Legal. E trazendo um pouco mais, né, a gente tinha até comentado, né, assim, você tinha falado da questão dos auxílios nos Estados Unidos, e que podia ter, às vezes, um excesso de dólar e poderia ter uma fuga pro ouro. Esse ponto aí é a questão dos gastos fiscais, né, que a gente está vendo bem aqui no Brasil, a gente sofrendo um pouco a gente não sabe se o governo vai gastar demais ou gastar menos, ficar ali no limite ali do teto de gasto. Então isso é uma coisa que também reflete lá fora, com todos os países. Então o Trump, ele até está querendo colocar mais pacotes de estímulos um pouco maiores, um pouco mais elevados, para tentar entrar em acordo com os democratas, mas isso eu acredito que seja algo antes da eleição. Ele quer fazer isso rápido, antes da eleição, para que tenha essa política um pouco mais populista, só que ele enfrenta essa divergência até mesmo dentro do partido dele republicano. Então, por mais que ele, no momento, ele queira elevar um pouco o gasto, mas é uma coisa que não é uma medida de republicano. Então, assim, os republicanos são um partido que ele vai ali estar dentro do teto de gastos, não vai querer gastar tanto, não vai querer elevar a dívida dos Estados Unidos. Quanto aos democratas, já é aquele partido que vai querer liberar mais dinheiro, liberar mais auxílio para desempregado, então vai querer dar mais auxílios às empresas menores, pequenas e médias empresas vão ter um maior favorecimento com o republicano, porque eles vão querer financiar a dívida desse tipo de empresa que ficou pior agora na pandemia. Então, a gente pode ver uma elevação de gastos com o governo democrata, o que vai fazer com que tenha mais dólar no mercado, o que aí pode causar essa fuga do dólar para o ouro, né, para essa proteção internacional. Então, às vezes, o ouro é algo interessante de se pensar a nível de proteção, né, na carteira. A gente vai entrar depois mais no detalhe de alguns tipos de artifícios, né, assim, coisas que você pode usar na carteira aí para proteger. Deixa só o Bernardo entrar agora um pouco mais a nível Brasil. Qual que é a situação atual do governo Bolsonaro? Qual que é, né, a gente viu em março, né, no início da pandemia, a bolsa sofrendo, né, vários circuit breakers. Depois a gente viu um momento de otimismo, né, abril, maio, junho, julho, agosto a bolsa caiu mais de 3%, setembro acho que mais de 4%. A gente está vendo uma volatilidade recente. O que causa essa volatilidade, né? E aí entra no aspecto acho que muito dos gastos, né? O que está acontecendo? Uhum. Então, aí aqui para o Brasil é justamente essa questão da política fiscal mesmo, que vem afetando a curto prazo agora nesses últimos meses no Brasil. Está tendo essa divergência ali dentro do governo, muito pelo programa social que o governo quer aprovar, né? Ele quer fazer a modificação do Bolsa Família para criar um novo programa do atual governo para substituir do governo passado. E aí está tendo uma divergência de onde vai vir o dinheiro para poder financiar esse programa social. E aí é que entra a parte dos gastos, né? Para financiar um programa, obviamente a gente sabe que precisa sair dinheiro de um lugar, só que a gente sabe que não é um momento hoje em dia da gente estar aumentando gastos devido ao que aconteceu na pandemia, porque o governo já gastou muito dinheiro com o auxílio emergencial, foi boa parte dos gastos que foram feitos pelo governo durante a pandemia para poder ajudar um pouco a economia, que ela não afundasse tanto, né? Aí você pode entrar na questão se foi bom ou se não foi, mas a questão
o gasto já está bem elevado, a dívida do governo já está bem elevada, a previsão é que a gente feche o ano com uma dívida 100% PIB. E aí, quando se fala em gastar mais, criar programas sociais e aumentar gastos, é aí que o mercado já coloca um pé atrás e fica pensando, será que vou continuar aqui investindo no Brasil? Será que eles vão manter ali o teto de gastos ou será que eles vão elevar os gastos? E aí que entra na semana passada, agora que a gente teve uma notícia que saiu, que é a informação também sobre que o Brasil tem uma dívida de curto prazo agora para o ano que vem, né, para janeiro a abril, que beira ali um pouco mais de 640 bilhões de reais. O governo tem essa dívida de curto prazo, só que ao mesmo tempo também o Tesouro Nacional ele vem tendo uma dificuldade em enrolar essa dívida para o longo prazo. Por quê? Porque justamente por conta dessa desconfiança do investidor de fora, ou até mesmo daqui de dentro, quanto aos gastos, aquele limite ali, se o Brasil vai respeitar o limite de gastos ou não. Então, os investidores pensam da seguinte maneira: por que eu iria comprar agora essa dívida, esse tesouro, né, esse título de longo prazo aos juros que está hoje, se ele continuar nessa política, ele vai ter que aumentar os juros, então o prêmio para futuro vai ficar bem melhor. Então por que eu vou comprar hoje se futuramente eu posso comprar melhor? Então o Tesouro está tendo essa dificuldade de enrolar essa dívida para um prazo maior. Então fica aí essa desconfiança e essa expectativa para a gente ver como que o governo vai fazer para pagar essa dívida de curto prazo. Para quem não entende, assim, quando você está comprando um título público ali através do Tesouro, você está financiando o governo, né? Então o governo ele capta recurso seu para utilizar aí vem questão de rolar a dívida, né? Que vão jogar para frente isso aí. Inclusive você pode ver no Tesouro esse pessimismo, né, de mercado, ele foi refletido no preço do Tesouro. Então a gente teve, por exemplo, pela primeira vez durante anos aí o Tesouro Selic rendendo negativo, que é um investimento altamente usado para reserva de emergências, que se resgata a qualquer momento, a rentabilidade só cresce, e aí você teve rentabilidade negativa nele. Isso acontece porque na verdade, quando você contrata o Tesouro Selic, não é Selic, né? Você pega ele Selic mais uma taxazinha ou menos uma taxa que a gente chama de ágio e deságio, que você leva até o vencimento, que no caso hoje o Tesouro Selic vence 2025. Antecipadamente, caso você queira fazer um resgate, ou no dia a dia na sua corretora, no seu banco, você vai acompanhando o saldo, você vê que esse saldo ali ele é dado pelo preço de mercado, que é por quanto que o Tesouro recompraria aquele título se você fosse vendê-lo naquele momento. E às vezes o Tesouro vai recomprar por mais ou por menos, que é o que a gente chama de marcação a mercado, que vai depender muito de como está a oferta, demanda, percepção de risco do país e tudo isso. Então hoje a gente viu inclusive esse do Tesouro sendo negociado para um preço menor, ou seja, você que já estava no Tesouro Selic perdeu um pouco de dinheiro. Se esperar o vencimento, ok, está tranquilo. Eu acho que antes disso também já normaliza, né, essa precificação de mercado. No Tesouro, historicamente, no Selic, ele era usado como reserva de emergências porque essa precificação era irrisória, quase não fazia diferença. Era basicamente você ia só subindo Selic. Nos outros tesouros IPCA, pré, principalmente os de prazos mais longos, você tinha mais essa questão do preço de mercado, né? Você via ali um tesouro IPCA 45 rendendo 10% no mês ou caindo 10%. Né? O Selic não, mas isso aconteceu recentemente com o Selic. Quer completar? Não, é bem isso, essa questão aí você consegue explicar melhor, né, como que funciona a questão da rolagem da dívida, mas é bem isso, o Tesouro está tendo essa dificuldade em rolar essa dívida mesmo e aí fica essa preocupação com os investidores a como que o governo vai financiar seus gastos, sua dívida, principalmente ainda querendo, sempre que rola esse ruído, né, que vem esse ruído, sai alguma notícia que fala sobre o governo quer financiar dívida da seguinte forma, como queria fazer antes com questão dos precatórios, né? Precatórios é uma espécie de uma dívida que o governo já tem, então ele queria basicamente não pagar uma dívida para poder pegar esse dinheiro e financiar o programa social. Aí o mercado já começa a desconfiar ainda mais, né? Se não está pagando isso, como é que vai pagar depois também os nossos títulos, os nossos juros, etc. Então, essa é bem dessa questão, né?
Bacana. Concluindo assim, por isso que é importante ter uma carteira diversificada, né? Você tem que pensar que quando você constrói a sua carteira é igual um time de futebol, né? Ou já que eu tenho muito seguidor da área de saúde, é um organismo. Você tem coração, pulmão, então cada pedaço ali, né, tem uma função dentro da carteira. E aí você pensa, por exemplo, num gráfico de pizza, é interessante que de acordo com o seu perfil, você tem às vezes um percentual em títulos que são atrelados à inflação, atrelados à Selic, ações, dólar. Não adianta você falar, esse investimento rendeu muito, quero pôr todo o meu dinheiro lá. Cara, às vezes aquilo que rendeu muito não vai continuar a render. Ele deu certo no passado, não quer dizer que vai dar certo pra frente. É igual você dirigir o carro olhando pro retrovisor e não olhar pra frente. Vai ter acidente aí, provavelmente, né? Então, quando você consegue ter ali proporções interessantes de várias estratégias na sua carteira, você consegue se proteger em diversos cenários e isso, no final das contas, no longo prazo, te dá mais dinheiro. Pode ser que você ache que o dólar vai subir agora e coloque tudo em dólar seu dinheiro e você ganhe muito, muito mais dinheiro do que tendo uma carteira diversificada. Mas o problema é que isso vai durar até quando? A sua corrida para a independência financeira, ela não é uma corrida de 100 metros, né? Ela é a volta da Lagoa da Pampulha, que a gente tem aqui em Belo Horizonte, ou São Silvestre, então é uma corrida gigantesca, que não adianta você ter fôlego nos primeiros 100 metros e depois não ter mais. Então você tem que pensar nessa diversificação de carteira. E aí tem acho que ao mesmo tempo, vale a pena acreditar um pouco no Brasil, né? Assim, se você tem essa crença no longo prazo, quando você compra uma ação, você não está pensando em 2, 3, 4, 5, você está pensando em 10, 15, 20 anos, é uma parte de uma empresa. E é um negócio, quando você comprou uma ação, que você acredita que é um bom negócio, que uma hora ele vai valer muito. O mercado pode especular, sair notícia, a ação cair, subir, mas o valor do negócio em si, o lucro que ele dá, a administração da empresa, não necessariamente ela está mudando por causa de uma notícia. Se você acha que é um bom negócio, tende a ter dinheiro aí no longo prazo. Mesma coisa fundo imobiliário, que é o setor imobiliário aqui, mas não dá para ficar também totalmente direcional ao Brasil, até para você, enquanto aqui está ruim, você conseguir segurar um pouco, conter ali, né, as suas perdas ou otimizar um pouco os seus ganhos. Aí como que você consegue descorrelacionar? As pessoas têm procurado muito alternativas de investir no exterior. Hoje já está um pouco mais acessível você ter a fazer isso. Antes era investidor qualificado, né, mais de 1 milhão, hoje você consegue com menos, investir em BDR. Que você, através daqui é um recibo que está lastreado lá numa ação de uma empresa lá fora. Você consegue ou abrir uma conta no exterior, hoje é fácil, né? Você tem corretoras que você abre, que é em português, simples, a Avenue, por exemplo, que eu, né, depois até AVENUE, de avenida, e você consegue com pouco dinheiro mandar para lá e fazer alguns investimentos no exterior. Você consegue investir em dólar e ouro. E isso no próprio Brasil, né? Você tem a conta lá na XP, por exemplo, você tem lá os fundos, ou não, onde você tiver conta, de fundos de dólar, fundos de ouro, que eles acompanham a oscilação, né, do metal ou da moeda e são descorrelacionados ali com a Bolsa Brasileira, então você consegue proteger. Você tem os fundos multimercados, que eu acho interessante, porque são fundos que eles são bem amplos para desenvolver ali a estratégia, é bem versátil isso, e tem alguns tipos. Então, por exemplo, o fundo macro, que é um tipo de fundo multimercado, ele consegue fazer investimentos, o foco dele é fazer a política ali de investimentos, né, de acordo com o cenário macroeconômico. Então, basicamente, ele olha juros e câmbio. Então ele vai lá e vê, a taxa de juros mexicana deve cair. Ele vai e faz uma operação para ganhar com isso. O dólar deve desvalorizar perante ao euro. Ele faz uma operação para ganhar com isso. Não necessariamente ele está dependendo do mercado acionário no Brasil ou nos Estados Unidos, dá certo. Você tem o fundo, dentro de multimercado ainda, os fundos long short, e dentro, até mais voltado para ações, os long buys. Ambos operam ações, na verdade, só que eles conseguem, e normalmente está no próprio nome do fundo, você vê, por exemplo, a ZQuest, Top, Long Buys, um exemplo de fundo long short, Solana long short, Ocan Hedge é um fundo também long short. São fundos que operam ações, mas que eles não necessariamente ganham só se o mercado subir. Ele pode estar na ponta comprada, que a gente chama de o tradicional, né? O buy the book. Você comprou uma ação, espera que ela suba e você ganha com isso.
mas ele consegue de uma forma ali um pouco mais complexa, que eu não vou entrar no detalhe da operação, ele consegue entrar vendido, que é acreditar que um ativo às vezes vai cair e ele poder apurar um ganho com aquilo. Você não fica dependendo do mercado só subir, né, para ganhar, você consegue descorrelacionar a carteira. Um modelo interessante também é o fundo multimercado quantitativo, né? E aí você tem, por exemplo, a Giant, que é uma gestora. Então tem o Giant Darius, Giant Zarastruccia, que são fundos que eles são robôs que operam ali, escolhem, né, quais são os investimentos a serem realizados, a serem feitos ali, e consegue ter uma resposta mais rápida para alguns eventos adversos que possam acontecer. Então, normalmente eles vão se descorrelacionar muito do mercado. Então você pega, por exemplo, agora no mês de março, que o Brasil caiu, esses fundos performaram bem. Eles tiveram uma leitura mais rápida ali do que seria o cenário e conseguiram performar bem. Mas eles não são Deus também, as máquinas ainda erram, assim, porque elas são criadas por humanos também. Então, por exemplo, se você pegar o Joesley Day, eles já não foram tão bem, não conseguiram fazer uma leitura ali tão boa no período. Foi algo tão rápido que aconteceu, né, que os fundos não conseguiram, esses fundos quantitativos. Mas, em resumo, você consegue ter uma aplicação que não depende só do Brasil dar tudo certo agora no curto prazo, né? Você consegue se proteger com a sua carteira. Exemplo simples também, vai para a renda fixa. Hoje, se você acredita que de alguma forma a taxa Selic possa permanecer mais baixa, os títulos de renda fixa pré-fixados, que você já tem uma taxa ali determinada, então exemplo, você pegou um CDB de 3 anos que paga 7% ao ano. Essas taxas subiram, justamente porque eu tenho um receio de que possa o Brasil ter que subir taxa de juros, ter que pagar mais para o investidor, então o prêmio de risco subiu, essas taxas subiram. Se você acredita que isso vai se normalizar e que a Selic vai manter mais baixa, às vezes vale a pena ter uma parte, uns 10% da carteira, por exemplo, né, numa parte pré-fixada, já travando uma taxa. Às vezes você trava uma taxa de 7% para 3 anos, pode ser que seja interessante para uma Selic de 2%. Agora, você não tem liquidez, você tem que tomar cuidado com o emissor. Muita gente fala, tem FGC, se quebrar, R$250 mil. Cara, no FGC é um saco, desculpa a palavra, tem o estresse. O tempo que está sendo apurado pelo FGC você fica sem rentabilidade. Então vale a pena ver se aquele emissor é bom ou se não é. E a gente tem visto alguns bons emissores pagando taxas interessantes. Lógico, se não é recomendação de investimento, você tem que ver a proporção, quanto que você pode ter no seu perfil, entender seu objetivo, mas emissores interessantes que têm aparecido nas corretoras com taxas legais. O Banco Paraná é um bom emissor, o próprio BTG tem emitido também coisa interessante, então tem aí Banco Pan também acho que é interessante, mas tem que ter cuidado com o emissor, tem que pensar na liquidez, você pode segurar por aquele tempo, e você tem que pensar que o cenário adverso pode acontecer, a Selic pode subir para 12, a inflação para 11, né, igual foi ali mais ou menos na época do governo Dilma, e você tem um investimento só de 7. Então é uma crença de que aquilo ali vai ser, você tem que acreditar que aquilo vai ser mais interessante do que a Selic, ou que você vai ter um retorno bom naquilo. Normalmente eu não gosto de trabalhar com esses títulos pré-fixados também para mais de 3 anos, porque eu acho que já começa a ficar muito incerto. Brasil daqui a 7 anos, 6 anos, cara, sei lá como que vai estar, né? Você vai e faz uma operação achando que é a bola da vez, mas passa 2 anos, mudou tudo. E às vezes você está agarrado com um investimento que não tem que você fazer muito e que não é uma boa opção. Mas são aí medidas interessantes. Quer comentar alguma coisa? Não, acho que você passou bem a questão dos investimentos aí para a turma, a questão do cenário macroeconômico é essa mesmo, de certo, só agradecer mesmo. Beleza. Bernardo, obrigado. Bernardo, assim, tá lá no Insta Econômico, segue lá no Instagram, o conteúdo dele cara, excelente. Eu acho que não tem ninguém que faz o conteúdo igual dele, porque eu mesmo que trabalho no mercado financeiro, de vez em quando eu vou lá e leio algumas coisas. Eu quero entender, ele tem mais tempo para pesquisar do que eu, porque eu atendo cliente e tudo isso, né? Então, às vezes, a gente que é do mercado financeiro também precisa de algumas coisas, né, mais mastigadas. E às vezes eu vou lá e leio alguma coisa assim, deixa eu entender o que é isso aqui.
que é rápido, é resumido, você não tem que entender muito, você compreende com o básico ali para você ficar minimamente informado na página dele. Eu acho que não tem ninguém que faz nessa qualidade aí o trabalho, realmente é muito bom. Agradecer você, agradecer a todos. Pessoal, se vocês gostaram, acharam relevante, compartilha com o pessoal aí, né? Marca o pessoal aí no conteúdo e segue a gente lá, Gabriel Investimentos no Instagram, Insta Econômico, e até mais. Foco aí na independência financeira. Valeu! Valeu!